Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre nos acolhe. A Tua palavra diz que com amor eterno o Senhor nos amou e com benignidade o Senhor nos atraiu. Obrigado porque, Senhor, Teu amor é real, é verdadeiro, está sobre a nossa vida e nós queremos Te agradecer nesta manhã. E seja bem-vindo neste encontro, nesta live, e que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, este encontro nosso vai ao canal Sim do YouTube. E você que assiste no YouTube, depois não esqueça de dar um like, não esqueça de fazer um comentário, isso é muito importante, você fazer isso. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva. E quando você faz comentários, quando você dá um like, isso é importante porque o canal entende como um conteúdo relevante. Então, naturalmente, ele divulga mais as mensagens. A mesma coisa que no Instagram, você adquirindo selos no Instagram, você pode adquirir esses selos durante a live, somente durante a live. Você adquirindo, além de você me abençoar a minha vida e ministério, você vai estar também abençoando esse nosso encontro, porque o Instagram entende que o conteúdo também é relevante e vai divulgar mais o meu perfil. Esse meu perfil do Instagram, que é o Ronaldo Bezerra _. E aí já comprou aqui um selinho, a Ilceia. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigado. Então vamos lá. Nós estamos tratando de uma série chamada Caminhar por Fé. Hoje é a parte 7, baseado no livro de Hebreus, capítulo 11. Deixa aberta a sua Bíblia, Hebreus 11. Tá? Deixa aberta aí. Obrigado, Cipavão, por mais um selinho. Comprou um selo aqui da live. Deus te abençoe. E é isso aí, vamos em frente. Eu quero fazer a pergunta para vocês. A pergunta é: você tem fé? Você se considera uma pessoa de fé? Mas quando a fé não é fé? Me fala um pouco sobre isso. Quando que a fé não é fé? Vamos lá. Eu gostaria que você participasse, escrevendo, dizendo para mim quando que a fé não é fé. Você pode dizer para mim o que você entende em relação a isso? Eu quero ler o seu comentário, a sua resposta. Quando que a fé não é fé? Você é uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé? Quando que a fé não é fé? Disse a Campione, ela escreveu: quando não se crê. Vamos lá. Quando que a fé não é fé? Você diz que é uma pessoa de fé, mas quando que a fé não é fé? A fé não é fé quando deixamos de confiar em Deus. Disse aqui a Juraci. Aí o Cé disse: quando não confiamos. Vamos lá. O Clóvis disse: fé não é fé quando tenho somente pensamentos positivos. Isso não é fé. A Lilian disse: fé não é fé quando você duvida. Quando há dúvida, disse a Nancy. A Vi Leopoldo disse: quando você crê e adora coisas terrenas acreditando que aquilo vai te abençoar. A Franciele disse: quando procuramos entender os porquês das coisas, quando não aceitamos. Quando que a fé não é fé? Que mais? Vamos ver aqui. A Marise disse: quando não acreditamos na palavra de Deus. Fabiana disse:
A fé não é fé quando eu quero que as coisas aconteçam de acordo com a minha vontade, não de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Vamos lá, quando que a fé não é fé? Obrigado, Maria Cardoso, por mais um selinho que você comprou aqui na live. Deus te abençoe, querida. Quando que a fé não é fé? Quando não descansa, disse a Débora Miranda. Quando duvidamos das promessas de Deus, disse a Lena Frias. O Kleber, meu amigo, o Kleber Santos, disse: quando ela é baseada em nós e nos nossos conhecimentos e vontades. A Sônia escreveu: quando não confiamos e não descansamos em Deus. Quando não confiamos na vontade de Deus, disse a Meire Nogueira. O Henrique Hasegawa, ele disse: quando aquilo que buscamos está contrário à palavra de Deus. A Elizabeth Maria disse: quando não acreditamos no que vemos. Nadir escreveu: quando estamos no deserto e murmuramos. A Carla Moreira: fé quando não tem obras. A Carmen Lúcia escreveu: quando ela é baseada no nosso querer. Enfim, olha só, várias definições aqui. Bom, amigos, abra então o texto comigo. Olha só, o texto de Hebreus capítulo 11, eu quero ler os versículos de 1 a 7, mas a princípio eu vou ler do 1 ao 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Até aqui, depois a gente vai ler o versículo 4, 5, 6 e 7. Ok? Então, por enquanto, até o versículo 3. Até o versículo 3. Hebreus capítulo 11. Lemos por enquanto até o versículo de número 3. Então, meus amigos, irmãos, vamos lá, vamos pensar sobre esse tema juntos. Bom, você tem fé? Quando que a fé não é fé? Qual o significado de fé para nós, hein? O que é fé? É uma pergunta, gente. Essa pergunta ela é respondida aqui. Que, na verdade, essa pergunta que aparentemente é respondida pelo o autor do livro de Hebreus, mas ainda nos deixa um pouco confusos com a sua resposta. Veja, o texto diz: fé é a prova das coisas que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Não é? Essa linguagem aqui do texto nos coloca diante de N possibilidades, de um universo de possibilidades. E muitas pessoas têm uma definição de fé que não corresponde com aquilo que a palavra de Deus ensina, nos orienta. O que significa fé para muitos? O que significa fé? Né? Para muita gente. O que é fé? Para muitas pessoas, em geral, se crê que a fé é uma profunda convicção de algo que vai acontecer. Para a grande maioria de nós, fé é uma profunda convicção de algo que vai acontecer. Né? Ter fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Muita gente tem esse conceito, essa ideia a respeito da fé, que é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. E esse acreditar está relacionado às circunstâncias da nossa vida. É assim que as pessoas pensam. Que algumas circunstâncias que eu estou vivendo, a circunstância da minha vida, então eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. Eu tenho aquela profunda convicção de algo que vai acontecer. Então as pessoas têm esse conceito sobre fé. Muitos de nós. Quando alguém então, por exemplo, nos pede para orar por alguma situação,
Vamos pensar aqui, vai orar por alguma entrevista de emprego. Logo nós falamos o seguinte: ó, irmão, vai na fé, porque a vaga é tua. Quando alguém pede para que oremos por uma questão de saúde, logo a gente diz o seguinte para a pessoa: olha, irmão, vá em frente, porque o Senhor vai te curar, fique tranquilo, vá em frente. Quando alguém diz que está enfrentando uma crise conjugal e o marido ou a esposa saíram de casa, logo a gente diz o seguinte: olha, tenha fé, seu marido ou sua esposa vai voltar, fique tranquilo, tenha fé. Quando o filho de alguém está perdido nas drogas e pede oração, essa pessoa pede oração para nós, a gente diz assim: olha, irmão, tenha fé, porque Deus vai resgatar o seu filho. Quantas e quantas vezes nós ouvimos coisas assim, não é verdade? Essas frases. Veja uma coisa, a Bíblia diz lá em Êxodo 14:13, Êxodo 14:13 diz assim: veja o livramento que o Senhor fará. Veja o livramento que o Senhor fará. Então, baseado nesse texto, muitos dizem que isso é fé. Ou seja, você tem que ver. Veja o livramento. Então você tem que ver. Muitas pessoas dizem isso. Que você tem que ver, então, ver a vaga de emprego, ver o seu corpo curado, ver o marido ou a esposa regressando para casa, né? Ver a volta do filho das drogas. Enfim, primeiro você tem que ver. É assim que as pessoas dizem. E elas pensam que isso que é a fé. E na verdade, gente, isso está mais para mentalização, isso está mais para projeção do que para a fé. Do que para a fé. Essas pessoas acreditam que fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. E é esse o conceito de fé que se tem por aí. E que há entre nós muitas vezes. Muitas pessoas aqui nesta live pensam assim. A sabedoria popular diz o seguinte: que fé é a alavanca que move a mão de Deus. Você já ouviu essa frase? Fé é a alavanca que move a mão de Deus. Ou seja, Deus está parado e alguém usa a fé e o braço de Deus começa a se mexer, então, para abrir a porta do emprego, para levar a cura, para trazer o marido ou a esposa de volta para casa, para resgatar o jovem das drogas. Então as pessoas entendem assim. Então, o que eu estou dizendo aqui, preste bem atenção, o que eu estou dizendo aqui não significa um descaso, um desdém aquelas pessoas que estão aflitas neste momento e oram por suas necessidades. Não é isso. Eu não estou sendo contra isso. Não estou tratando de maneira fria, com desdém. Não. Nós não podemos aqui, eu não quero questionar a intenção da oração de quem está aflito, a intenção da oração de alguém que clama por um emprego, a intenção de oração daquele que luta pela sua própria vida porque está enfermo, está com uma dificuldade física. Eu não quero questionar aqui a intenção daquele que clama pelo seu casamento, ou então daquele que chora pelo seu filho que está perdido nas drogas. Não estou questionando isso, não estou questionando a intenção da oração desta pessoa. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é real, tudo isso é legítimo. Continue orando, é isso aí, ok. Nós devemos orar sempre e buscar a Deus sempre em nossas necessidades. Faça isso, não é esse o problema. O problema é o conceito de fé que nós adquirimos. Entendem, meus amigos? O problema é o conceito da fé que nós temos. Alguém já disse em algum lugar: olha, o fulano morreu e o outro foi curado. Um morreu de Covid e o outro foi curado da Covid. Eu acho que então faltou mais intercessão para aquele que morreu. Olha só, muita gente pensa assim.
E a questão é que nós oramos para fazer Deus virar o jogo, que na verdade acaba virando mais uma guerra de oração. Isso para nós pode ser até cômico, gente, mas infelizmente esse é o conceito de fé que se tem por aí, nas igrejas. As pessoas pensam que isso é fé, pensam que a oração é um recurso que a gente tem para convencer a Deus a fazer aquilo que a gente quer. Eu vou repetir, tem muita gente que pensa que a oração é um recurso que a gente tem para convencer a Deus a fazer aquilo que a gente quer. E aí a gente pensa que quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente convence Deus a fazer o que a gente quer. Tem muita gente pensando assim. Se eu tiver mais fé, então mais rápido eu vou conseguir convencer Deus. Mais rápido eu vou conseguir convencer a Deus a fazer aquilo que eu quero. Errado. Esse é um conceito errado de fé. Aí muita gente diz o seguinte: poxa, mas a fé é a prova do que não vemos e o firme fundamento daquilo que esperamos. Ou seja, o que é que nós não vemos? O que é que nós não vemos? Então a gente não vê o marido ou a esposa no portão voltando, mas só pela fé. Aí nós vemos pela fé. Esperamos que ele ou ela volte para casa, mas não voltou, mas pela fé voltou. Então veja, gente, isso é um equívoco. É um equívoco que precisa ser corrigido na nossa realidade de caminhada com Deus e na nossa experiência de fé e experiência com Deus. Precisa ser ajustado, precisa ser corrigido. E aí eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui nesta manhã. Por que este conceito de fé está errado? E precisa de um ajuste, precisa ser corrigido. Por quê? Por quê? Então, se você quer anotar algumas coisas, você pode fazer isso. Você pode anotar algumas coisas que eu quero falar com vocês. Primeiro, por que esse conceito de fé que eu dei aqui logo no início, né? Você que perdeu o início, chegou agora, depois seria legal você pegar todo o contexto do início desta nossa live. Estou falando de um conceito errado que se tem sobre a fé e que precisa ser ajustado a um conceito bíblico. Por que esse conceito de fé que eu disse aqui está errado e ele precisa ser corrigido? Por quê? Primeiro, gente? Porque é uma arrogância, é uma prepotência. Anote isso, é uma arrogância. Esse tipo de conceito gera em nós uma ideia de que podemos colocar Deus em movimento e que nós sabemos o que Ele tem que fazer. E mais, daremos a Ele qual a melhor direção ou alternativa para que o nome dele seja glorificado naquela situação, naquela circunstância. Foi o que aconteceu com Marta. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, né, você vê essa situação acontecendo com Marta. Lázaro havia morrido e Marta chega para Jesus e ela diz o seguinte: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela estava querendo dar para Jesus a melhor direção, a melhor alternativa. Mas o que Jesus respondeu para ela? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então quem somos nós para dar a receita para Deus? Você percebe então? Então esse conceito de fé que eu estava falando com vocês precisa ser corrigido, porque senão dá uma ideia de arrogância. Ou seja, nós que damos a direção para Deus. Nós que damos aqui a receita do que Deus tem que fazer, para que o nome dele seja glorificado. Como Marta quis fazer. Olha, Senhor, se o Senhor estiver aqui, se o Senhor estivesse aqui,
Então a coisa não teria sido assim. Ela estava dando ali a receitinha, a direção para Jesus. E Jesus disse: não, Marta, não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, Marta, eu sou. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quem sou eu, quem é você, para dar alguma receita e direção para Deus? Segundo, anote, por favor, por que esse conceito de fé é errado e precisa ser corrigido? Segundo, porque pressupõe a passividade de Deus. Porque pressupõe a passividade de Deus. Ou seja, Deus está parado, né? Deus não está fazendo nada, até que seja incomodado pela oração da fé. Percebe? Ele está lá parado, não está fazendo nada da vida, até que ele seja incomodado por alguém através da oração da fé. Está errado. Jesus disse, gente, Jesus disse lá em João 5,17, Jesus diz assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Meu Pai trabalha até hoje e eu também. Ou seja, meus amigos, todas as coisas são sustentadas por Deus. Tudo foi criado por Deus. E sem Ele nada aconteceria. E se Ele tirar as mãos, tudo termina, tudo se dissolve, vira pó. Então esse é um conceito equivocado, porque pressupõe a passividade de Deus, julga a passividade de Deus. Deus não está fazendo nada, então a gente precisa incomodar Deus através da oração da fé, para que Ele faça alguma coisa. Entendeu? Terceiro, olha só, por que, a pergunta que eu estou fazendo aqui, por que este conceito de fé é errado e precisa ser corrigido? Terceiro, porque pressupõe, gente, que o nosso coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. Porque pressupõe que o nosso coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. Pressupõe que o nosso coração é mais responsável do que o coração de Deus. Pressupõe, então, que nós amamos o nosso filho mais do que Deus o ama. Que nós amamos a integridade do nosso casamento mais do que Deus ama. E assim por diante. Gente, Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Deus está cuidando de nós o tempo todo. Ele está cuidando dos nossos filhos o tempo todo. Ele está com a mão dele sobre a nossa vida o tempo todo, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso corpo o tempo todo. Ele está com a mão dele sobre o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, o nosso falar o tempo todo. Ele nos conhece por inteiro. Ele sustenta a nossa vida o tempo todo. Se Ele cuida das aves do céu e das plantas, como disse Jesus, quanto mais não estaria cuidando de nós? Você vale mais do que as plantas, você vale mais do que os animais, do que as aves do céu. Você vale mais, nosso valor é muito maior. Agora, por que a gente ora? Aí você pergunta, então por que eu oro, Ronaldo? Por que eu oro então? Para que orar? Gente, por que nós oramos então? Não é para que Deus comece a cuidar de nós. Eu não oro para que Deus comece a cuidar. Deus, por favor, cuida de mim. Não. Mas eu oro para que Ele me livre da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Então, nós oramos não é para que Deus comece a cuidar da nossa vida, porque Ele já está cuidando. Mas nós oramos para que Ele nos livre da ansiedade da gente achar que Ele não está cuidando. Por exemplo, como aquele filho, né, que toda noite não consegue dormir direito. E ele fica incomodando o seu pai para saber se ele vai ganhar o presente dele de aniversário. Você que é pai, você que é mãe, você já deve ter
provado uma situação dessa. O filho não dorme direito, está chegando o aniversário dele, e ele não consegue dormir direito, e ele fica ansioso demais porque ele quer ganhar o presente, ele quer saber se ele vai ganhar o presente dele ou não. Veja que o problema não é o pai que não vai dar o presente, não é esse, mas é o filho que é o problema. O filho que está ansioso e não consegue dormir. Lembre-se, a responsabilidade de cuidar do filho é prerrogativa do pai. Então o problema somos nós. Somos nós. Nós que às vezes achamos que Deus não está cuidando. Então, gente, não é a oração que coloca Deus em movimento. Não é a oração que coloca Deus em movimento. Porque Ele já está em movimento o tempo todo. Ele trabalha o tempo todo, Ele não está parado. Não é a oração que traz o coração de Deus para as nossas causas, para as nossas dificuldades e problemas. Não. Porque o coração de Deus já está derramado sobre nós. Então não é a oração que traz o coração de Deus. O coração dele já está derramado sobre a nossa vida. O grande problema, gente, é que o nosso coração não está alinhado com o coração de Deus. Aí está o problema. Por isso que a gente fica ansioso mesmo. Porque o nosso coração ainda não está afinado, não está alinhado com o coração do nosso Pai. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses 4, 6 e 7, um texto muito conhecido, você já conhece, eu vou citar aqui, você já sabe. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E ele continua dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então alguém até poderia dizer aqui que Paulo naufragou, o apóstolo Paulo foi preso várias vezes porque ele não orava direito, não orava o suficiente, ou então vai ver que ele não tinha intercessores suficientes para suas viagens missionárias. Então por isso que ele deve ter naufragado tantas vezes, é por isso que ele deve ter sido tantas vezes preso, porque eu acho que ele não tinha fé, ele não orava o suficiente, ele não tinha intercessores suficientes para suas viagens. Amigos, não, Deus não está parado. Guarde o que eu vou dizer aqui. Deus não está menos interessado no mundo do que nós, para que nós mostremos a preocupação do nosso coração para Deus, para que Ele faça alguma coisa. Não, entende? Continuando aqui, número 4, anote aí por favor, número 4. Por que esse conceito de fé que se tem por aí está errado e precisa ser corrigido? Por quê? Número 4, porque é um projeto egocêntrico. É um projeto egocêntrico. Ou seja, amigos, é instrumentalizar Deus para que Ele faça acontecer o que eu gostaria que acontecesse. Entende? É um projeto egocêntrico. Instrumentalizar Deus para que Ele faça acontecer aquilo que eu quero que aconteça. O problema é que andamos com Deus para que Ele faça o que nós queremos, e não o contrário, e não o que Ele quer. Muitas vezes agimos assim. E esse projeto está na contramão da nossa caminhada com Jesus. Você vê 1 João 4,19, diz assim, e nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele nos amou primeiro. 2 Coríntios 5,14 diz, e esse amor nos constrange a vivermos não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, gente, não é mais agora a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E nós temos dificuldade, preste atenção, nós temos dificuldade com a vontade de Deus. Sabe o que a gente pensa? A gente muitas vezes pensa o seguinte, que se a gente disser para Deus, seja feita a tua vontade, Deus, significa que vai acontecer
que não vai acontecer como a gente quer. Então a gente cria uma ideia de que Deus é um estraga-prazeres. Então é melhor não falar seja da vontade de Deus. 2 Coríntios 5,14. Ali perguntou Diniz. 2 Coríntios 5,14. Então a gente acha aqui, meus amigos, voltando, que esse negócio de falar seja feita a tua vontade, é melhor não ser muito assim não. Porque se eu falar seja feita a vontade dele, significa que não vai acontecer como eu quero. Aí a gente acha que Deus é chato, que ele é um estraga-prazer, que ele é um Deus que fica dizendo não para nós o tempo todo. É melhor nem falar. Por isso que muitos dizem, né? Tem muita gente que diz o seguinte: olha, a nossa oração, irmãos, tem que ser com fé. E não ficar dizendo aí que seja feita a vontade do Senhor. Não, tem que ser com fé. Temos que visualizar, primeiro tem que ver, para Deus fazer o que a gente quer, o que você quer. Gente, errado. Isso é errado. Isso é um equívoco que a Bíblia chama, sabe do quê? De feitiçaria. Quem manipula poder espiritual é feiticeiro. Essa é uma oração de feitiço, não tem nada a ver com Bíblia. Tem outros que dizem o seguinte, ó, aqui a oração é forte, hein? A oração é forte, a gente fala e Deus atende. Gente, isso é querer manipular Deus. Nessa fala, nós transformamos Deus num ídolo. E Deus não é um poder manipulável ou instrumentalizado para a nossa vontade, para o nosso prazer e satisfação. Não. Quando nós pensamos que Deus é um poder manipulável, nós transformamos Deus num ídolo, como outro qualquer. Entende? Ainda outros ousam dizer o seguinte, olha, né, se eu tivesse pedido ao diabo, ele já teria me dado. E chamam isso ainda de palavra de ousadia, palavra de fé. Olha, Deus, se eu tivesse pedido para o diabo, ele já teria me dado, hein? Eles estão dizendo que isso é ousadia. Você tem que chegar com ousadia diante de Deus. Isso é fé, irmão. Não, isso é blasfêmia. Eles comparam Deus a qualquer outro Deus. Eles tentam usar essa fala como um argumento para que Deus se mobilize e faça alguma coisa. Chegam a dizer até com autoridade, entre aspas aqui, apontando o dedo na cara de Deus: Pai, me dá o que é meu. Eu quero de volta o que é meu. Gente, isso é um grande equívoco. Isso é um grande equívoco. Isso não tem nada a ver com fé. Isso é um projeto egocêntrico. É instrumentalizar Deus para que Ele faça acontecer aquilo que eu quero que aconteça. Como eu disse aqui no início desse tópico, né, o problema é que nós andamos com Deus para que Ele faça o que nós queremos e não o contrário. Então, o grande desafio é que a gente diga ao Senhor: Senhor, seja feita a tua vontade. Isso é fé, gente. Isso é fé. Quando você fala: Senhor, que seja a tua vontade. Mesmo se for contrária à minha, mas que seja a tua e não a minha. Mas, diante do texto que nós lemos, quais são as coisas que não vemos e se esperam? Quais são, então? O que é a fé? E aí o texto continua aqui, o texto de Hebreus, né? O texto de Hebreus continua lá em Hebreus capítulo 11, versículo... Agora, eu li até o 3, né? Versículo 4 em diante, olha o que é que diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículos agora 4 até o 7, eu li do livro de Hebreus capítulo 11. Então, quais são as coisas que não vemos e se esperam? Como diz no versículo 1, sobre a definição de fé, de acordo com o escritor aqui aos Hebreus. O que é fé, gente? Aí eu li para vocês dos versículos 4 ao 7 e mostra agora 3 personagens: Abel, Enoque e Noé. Abel, Enoque e Noé. Não sei se você prestou atenção na leitura, mas falou sobre esses 3 personagens. O que é que eles tinham em comum? O que é que eles tinham em comum, gente? Olha o que eles tinham em comum. Veja, nada se relacionava ao seu projeto de vida particular. Quer ver outra coisa que eles tinham em comum? Tudo se relacionava ao reino de Deus. Quer ver o que eles tinham em comum? Tudo se relacionava ao processo histórico da redenção e a glória de Deus. Quer ver o que eles tinham em comum? Eles não eram homens ajoelhados em razão dos seus conflitos pessoais, particulares e das suas circunstâncias de vida. Mas eles eram homens ajoelhados em fé, rendidos a Deus. É isso que eles tinham em comum. Então o texto mostra para nós que Abel se relaciona à palavra entrega, oferta. Então Abel é entrega, oferta. Abel ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor. Lá em Gênesis você pode ver. Enoque, que é o segundo nome citado aqui pelo escritor aos Hebreus. Enoque se relaciona à palavra conhecer, intimidade. Enoque andava com Deus. Tanto é que o texto diz, Enoque andou com Deus, andava com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si, ele foi arrebatado. E Noé se relaciona à palavra servir. Então veja, Abel é entrega, oferta. Enoque se relaciona à palavra conhecer, intimidade. E Noé se relaciona à palavra servir. Ok? Então o que é fé? Gente, fé é entregar, conhecer e servir. Tá claro? Fé é entregar, conhecer e servir. Ou seja, eu entrego a Deus a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, o meu futuro, a minha vida, e aí eu descanso mergulhado em Deus, para andar com Ele e conhecê-lo, e então servi-lo. Então eu entrego a Deus a minha vida, tudo que se relaciona à minha vida, os meus projetos, os meus sonhos, enfim, entrego, descanso nele, mergulhado em Deus, para andar com Ele, para conhecer, ter intimidade com Ele, e a partir disso, servi-lo. Isso é fé. Então essas 3 palavras, entregar, conhecer e servir. Vamos ver as 3 palavras? Primeira palavra, entregar, que se relaciona a Abel. Primeira palavra, entregar, se relaciona a Abel. Gente, nós precisamos acreditar de fato que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E é o melhor. E é melhor do que a nossa vontade, gente. Nós precisamos discernir que andar com Jesus é morrer para si mesmo. Nós precisamos discernir que de joelhos, pela fé, nós entregamos e ofertamos a nossa família, o trabalho, a vida, a saúde, tudo que temos e tudo que somos. E essa rendição a Deus é como Abel, que entregou, que ofertou sem nada desejar em troca.
sem desejar nada em troca. Nada do que o Senhor der terá mais valor do que andar com Ele e responder à sua graça. E todas as outras coisas nós devemos considerar como Paulo considerou, lá em Filipenses 3,8. Paulo considerou como esterco. Todas as outras coisas Paulo considera como esterco, comparado à grandeza do conhecimento do Senhor. Então, gente, é nesse momento que o Senhor se derrama sobre nós. É nesse momento que Ele derrota o maior de todos os nossos adversários. Qual é o maior de todos os nossos adversários? Não é o mundo, não é o diabo, mas é a carne. É o espírito egocêntrico. Ele derrota o nosso maior inimigo, que é esse espírito nosso orgulhoso, egocêntrico. E a essência da nossa conversão é 2 Coríntios 5,15. Os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está a essência da nossa conversão. A gente não vive mais para nós mesmos, mas a gente vive por aquele, a gente vive para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então aqui está, meus amigos queridos. A primeira palavra é entregar, que se relaciona a Abel. A segunda palavra é conhecer, se relaciona a Enoque. Veja, Enoque, gente, não fez grandes coisas para Deus. Na biografia de Enoque, você não vai encontrar ele realizando coisas para Deus. Não diz que ele construiu grandes prédios, fez grandes obras. Não, nada disso. Mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Ele teve intimidade, ele conheceu a Deus, ele andou com Deus, caminhou com Deus, teve intimidade. A Bíblia diz que ele foi arrebatado. Então, gente, andar com Deus é andar com um fim em si mesmo. Enoque não fez nada, absolutamente nada. E por que ele aparece na Bíblia então, se ele não fez nada? Tem um sentido, claro. Porque andar com Deus é um fim em si mesmo. Deus não é, gente, meios para fins. Não. Meios para fins são os ídolos. Deus é um fim em si mesmo. Vou repetir, Deus é um fim em si mesmo. E a nossa grandeza de vida está em crescer na graça e no conhecimento de Jesus. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira palavra, lembra da primeira? Eu falei do que é fé. Fé é entregar, conhecer. E a terceira palavra, servir, que se relaciona a Noé. É você dizer ao Senhor: é isso que o Senhor quer? Então eu vou fazer. É isso, gente. É servir aos propósitos de Deus. E para servir aos propósitos de Deus, nós precisamos abrir mão dos nossos próprios propósitos. Nós precisamos levantar e agir naquilo que o Senhor semeou em nosso coração. Jesus nos ensinou a orar da seguinte maneira: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não foi assim a oração do Pai Nosso? O trecho da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Mateus, no capítulo 6. Ele não nos ensinou a orar, ele não apenas nos ensinou a orar, mas ele viveu assim também. Porque Jesus disse lá em João, no capítulo 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E foi assim que no momento da sua maior agonia, o Senhor orou também. O que ele disse lá em Lucas 22, 42? Ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade.
Então nós devemos crer que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Sempre. Há uma história de um missionário, já contei essa história aqui uma vez, eu vou repetir de novo. Há uma história de um missionário chamado Hudson Taylor. Lá na China, ele estava enfrentando grandes necessidades financeiras. E a mulher dele perguntou, disse para o Hudson, quanto é que nós temos na conta da missão? E ele respondeu para sua mulher, nós temos apenas 25 centavos e as promessas de Deus. Nós estamos bem, mulher. Quanto é que você tem na sua conta? Alguns vão dizer assim, Ronaldo, eu tenho menos 1.000 e as promessas de Deus. Gente, sabe o que é milagre? Milagre é crer quando não se tem nada. Quanto é que você tem na sua conta bancária? Milagre é não ter dinheiro no bolso e mesmo assim declarar: eu sei que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, Ele nunca vai me abandonar na estrada da vida. Isso é fé, isso é milagre. O próprio Hudson Taylor, esse missionário, ele disse que a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Legal a frase, né, que ele diz. Eu vou repetir. Ele mesmo disse: a obra feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Se a nossa vida, gente, for uma obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, então nós teremos o privilégio de descansar, de dormir o sono do justo, porque enquanto dormimos, o Senhor alimenta os seus filhos, a quem ama e a quem quer bem. Creia nisso. Creia nisso. E eu quero concluir com vocês aqui. Quero concluir esse nosso tema de hoje, essa reflexão de hoje. E eu quero, diante disso então, diante de tudo aquilo que nós conversamos, nós chegamos diante de Deus então, como Abel, para entregar tudo. Ficamos na presença de Deus como Enoque, sem nada a desejar, senão o Senhor. E aí nós somos despedidos da presença de Deus como Noé, com o privilégio de servir pela fé. Porque fé é entregar, conhecer e servir. Chegamos diante de Deus como Abel, nos aproximamos de Deus como Abel, entregando, ofertando. Ficamos na presença de Deus como Enoque, para ter intimidade, relacionamento, sem nada a desejar, senão o Senhor. E aí depois saímos, somos despedidos da presença do Senhor como Noé, agora para trabalhar, para servir pela fé. Por isso, gente, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, como diz o texto. O texto não diz isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós entregamos tudo a Ele e sabemos que Ele é o galardoador, o abençoador, o cuidador, o libertador, o perdoador, o restaurador, o recompensador daqueles que o buscam. É Ele. E isso é fé. Nós nos aproximamos de Deus como Abel, nos prostramos como Enoque e nos levantamos como Noé. E eu pergunto para a gente orar aqui. Pergunto para você nesta manhã: em que você tem aplicado a sua fé? Em alcançar os seus próprios desejos? Em alcançar suas próprias necessidades? Ou em agradar a Deus? Em que você tem aplicado a sua fé? Esse é o grande desafio para nós. E o meu desejo é que Deus fale profundamente ao seu coração nesta manhã e que Ele te abençoe poderosamente e que você continue a caminhar por fé, como é o tema desta série, caminhar por fé. Que o Senhor te capacite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e que a gente cresça no conhecimento e na graça de Jesus.
Que a gente cresça em fé, que o Senhor aumente a nossa fé, mas que seja uma fé bíblica. Que é isso que nós queremos alcançar, a fé bíblica. Por isso nós estamos conhecendo a verdade é a palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. A gente é liberto de conceitos errados em relação à fé, quando a gente conhece a verdade da palavra. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. E aí, meus queridos amigos, vou orar aqui com vocês, mas nós teremos ainda mais uma outra mensagem desta série, que será a última na segunda-feira. Segunda-feira, última ministração desta série, ok? Né? E nós vamos compartilhar mais um tema. E depois, na quarta-feira da semana que vem, eu começo uma outra série. O tema será crescer, que na verdade tem tudo a ver com aquilo que a gente está tratando nesses dias, com aquilo que eu estou falando. Inclusive, o primeiro tema que eu vou falar é sobre crescer em fé. Como é que a gente cresce na fé? Tá? Então, nós vamos falar sobre crescer. Certo, queridos, vamos orar. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por esta manhã, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que meditamos no dia de hoje, e nós queremos aplicar isso na nossa vida. Nós queremos, Senhor, sim, nós entendemos que hoje, que fé é entregar, é conhecer e servir. Nós entregamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida, o nosso futuro, e descansamos no Senhor, mergulhando no Senhor para andar contigo e conhecê-lo mais, e então te servir mais. É isso que nós desejamos, Pai. É isso que nós aprendemos aqui. Nós queremos aprender a entregar como Abel entregou, como ele ofertou. Nós queremos aprender a conhecer, a te conhecer, assim como Enoque te conheceu. Nós queremos aprender a te servir, assim como Noé serviu. Pai, que seja feita a tua vontade, sim, que seja feita a tua vontade. Nós, nesta manhã, nós chegamos diante do Senhor como Abel, para entregar tudo. Nesta manhã nós ficamos na tua presença, Senhor, como Enoque, para te conhecer, sem nada desejar senão o Senhor. E nós somos despedidos agora, como Noé, com o privilégio de servir pela fé. Ajuda-nos a entender estas verdades, que possamos aplicar isso na nossa vida, nos nossos dias. Em nome de Jesus, nós queremos caminhar por fé. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a entendermos melhor este conceito da fé. Eu oro, Pai, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Eu sei que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor está realizando e vai completar até a volta de Jesus. E que seja assim, no nome santo, maravilhoso e poderoso do nosso Senhor Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, que pessoas nesta live sejam tocadas por Ti, abençoadas, curadas, Senhor, que haja um tempo de renovo e restauração na vida de muitos irmãos que precisam deste tempo, em nome de Jesus. Que a Tua boa mão esteja presente na nossa vida e nos nossos dias. Seja assim para o louvor da Tua glória. Eu oro, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que assim seja. Amém.